Olá pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. E hoje a gente vai falar do porquê é um problema tão sério e grave celebridades utilizando peças de roupa históricas e por que isso nunca deve acontecer. No último final de semana aconteceu um evento chamado Met Gala, que para quem não conhece é um evento beneficente que visa arrecadar fundos para o Metropolitan Museum, que fica em Nova York. Esse evento é coordenado tanto pelos curadores de moda do Met quanto pela Anna Wintour, diretora nacional da Vogue. O que acontece é que uma das pessoas que estava neste evento é a celebridade conhecidíssima Kim Kardashian, e ela disse em entrevista, publicou nas suas mídias sociais e se tornou talvez o look mais falado desse evento, que ela utilizou um único e famoso vestido que Marilyn Monroe estava utilizando quando ela protagonizou aquela cena em que ela canta Happy Birthday to You para o John Kennedy no meio do auge da Guerra Fria em 1962. Ela divulgou, utilizou o vestido durante a parte que ela atravessou o tapete vermelho e que antes de chegar lá e depois ela utilizou uma réplica do vestido para sentar, comer, frequentar a festa. O que acontece é que isso já estava sendo um alvo gigantesco de comentários, problemático, porque essa é uma peça histórica. Ela não é uma peça aleatória. A roupa da Mary que ela usava, sei lá, para comer com as amigas no final de semana, Kim Kardashian foi lá, comprou a peça e resolveu utilizar ela mesma. É uma peça que conta um pedaço da história da moda norte-americana, que retrata um momento, que ajuda a materializar um momento da história da moda mundial, o auge da Guerra Fria, que teve reverberações por todo o planeta. Mostra a história também de um designer icônico, que foi quem pensou, quem criou e desenvolveu aquela peça. Conta um pouco da carreira da Marilyn Monroe, que é uma das atrizes mais famosas e conhecidas dos Estados Unidos. Então, ela não é uma peça, é uma peça de importância histórica. Não é uma peça que é para ser utilizada nunca mais por ninguém. E a roupa é um item histórico muitíssimo frágil. Por que a gente tem tantos exemplos de joalheria, artes pictóricas, construções arquitetônicas, arte escultórica, que sobreviveu a milênios e a gente simplesmente não tem uma única peça ou tem resquícios de roupas desse período? Porque a roupa é um item frágil, que se deteriora com o tempo, que precisa de um manuseio muito cauteloso para que ela continue existindo no estado está. O vestido da Marilyn Monroe, por exemplo, ele é uma peça muito mais recente, da década de 1960, e ele foi bem conservado, ele é uma peça que está em ótimo estado de conservação. Isso significa que ele não é uma peça que pode ser manuseada com frequência, que pode ser manipulada e muito menos utilizada por alguém, entrando em contato com atrito, fluidos corporais, a movimentação da pessoa. Oferece riscos reais e palpáveis de simplesmente estragar a peça de uma maneira que não vai ser possível consertar essa peça, ou estragar uma peça que mesmo com conserto vai estragar o design original, vai alterar aquela peça. E quando a gente fala de peças históricas, essa alteração é o maior dano que você pode causar a uma peça histórica. Então, assim, não é que esse vestido estava estragando e ele foi para um ateliê para ser recuperado, para ser restaurado, para continuar existindo. Uma pessoa que queria mostrar poder decidiu utilizar essa peça para mostrar o quanto poderosa ela é. Momentos que a gente pode utilizar, além de todos que eu já citei aqui, a gente tem pouquíssimas peças do vestuário que sobreviveram à história, que nos ajudam a contar a história da moda. As que a gente tem precisam ser muito bem preservadas, muito bem cuidadas, não podem sofrer danos, não podem ser utilizadas por outras pessoas. Algumas das peças, gente, sequer viajam, sequer fazem exposições itinerantes. Elas não saem das instituições museológicas onde elas estão, porque há um risco muito grande disso acontecer. Existe o risco dessas peças se estragarem, rasgarem e serem danificadas de uma maneira que não vai ser possível recuperar. E ainda que seja possível recuperar, vai ter causado um dano que é permanente. Isso é um patrimônio material. A gente entra no âmbito do porquê que permitiu-se que ela utilizasse essa peça. É possível que ela utilizasse essa peça porque com certeza houve uma negociação, envolvimento de uma soma de dinheiro muito significativa, até porque peças assim têm um seguro
altíssimo, na casa dos milhões, e com certeza esse seguro teve de ser pago por ela para poder sair e para ela utilizar e caminhar usando esse vestido. Isso foi possível acontecer, gente, porque ainda existe uma visão da sociedade como um todo de que a moda não é ciência, a moda não é uma forma de arte, a moda não é uma representação da cultura. A gente ainda vê as roupas como algo fútil, vazio e superficial. A moda é tudo isso, fútil, vazia, superficial, é só um item que as pessoas utilizam no dia a dia, que são as roupas. Para que eu vou me importar? Por que eu vou preservar, criar espaços que preservam esse patrimônio? Por que eu vou preservar essas peças com o devido cuidado e cautela que elas necessitam? Por que eu vou investir dinheiro na preservação desse patrimônio? Por que eu vou considerar essas roupas patrimônio material, parte da história e parte da cultura? Existe uma visão sistêmica com relação à moda que leva as pessoas a acharem que moda é menos importante, menos relevante, menos significativa ou sequer tem alguma importância e, portanto, eu não preciso investir dinheiro, conhecimento teórico para preservar aquelas peças, porque afinal de contas eu só estou falando de roupa. Existe esse pensamento sistêmico e foi esse pensamento que permitiu que esse vestido fosse utilizado. Outro importante que a gente precisa levantar é que a celebridade decidiu utilizar esse vestido única e exclusivamente para mostrar poder. Se ela quisesse fazer uma homenagem, ela faria uma réplica do vestido, utilizaria algum adorno corporal que remetesse diretamente a Marilyn Monroe, utilizaria alguma homenagem para falar sobre o designer que cria algum tipo de ação financeira para a preservação daquele espaço, para a preservação da peça, garantindo assim que a peça pudesse ter todos os cuidados que ela precisava. Ela não precisava utilizar a peça para fazer essa homenagem. Ela quis utilizar a peça para mostrar o quão extenso e abrangente é o poder que ela tem. Ela consegue ter acesso a coisas que, por consciência coletiva, muitas vezes até por legislação, não podem ser utilizadas por ninguém. E ela conseguiu utilizar uma peça histórica, uma das mais icônicas da história da moda norte-americana no século XX, para ver o alcance do poder dela e mostrar claramente: eu posso fazer praticamente qualquer coisa sem ser criticada, punida ou rechaçada. O meu poder é tão extenso que as regras coletivas não se aplicam a mim. Quando é problemático ela ter utilizado essa peça, o que isso significa e o que isso simboliza socialmente, o que isso coloca na prática, escancara e esfrega na cara de todo mundo, o quanto de poder e dinheiro você tem, significa que as regras não se aplicam a você. Significa a instituição que detém esse vestido permitir que ela utilize, significa se você tiver dinheiro e poder suficiente, as regras não se aplicam a você, você pode fazer o que você quiser. Muito simbólica também, porque a gente teve acesso agora a registros fotográficos, a vídeos que mostram que a peça foi esticada para poder caber nela até o limite dela praticamente rasgar. CD é um tecido frágil, delicado, que rasga com a maior facilidade. Ela só não rasgou, ou a gente não consegue ver se rasgou no vídeo, porque com certeza foi editado, porque tinha muita gente ali cuidando. Eu só queria saber como é que eles fizeram esse lacinho na cintura, porque o Hotel Johnson é a parte de trás do vídeo. É de zíper, mas enfim, não dá pra ver na foto, não dá pra falar. O vestido foi danificado. Você esticar uma peça desse jeito, danifica a estrutura original dela. Estraga o vestido. Estraga a estrutura, estraga uma peça histórica, uma das mais importantes para contar a história da moda norte-americana no século XX. Mas todo mundo estava disposto a fazer isso, a instituição permitiu e o poder dessa celebridade também. Eu trouxe essa conversa para cá, gente, porque é muito importante a gente entender a importância e relevância que a moda tem para a sociedade. A moda como forma de arte, a ciência, a moda que também é cultura. A gente não pode menosprezar e colocar num lugar menor a ponto de o poder individual de uma pessoa danificar uma peça histórica que conta uma parte da história da moda e ter permissão social para isso. A gente não pode ver milhões de pessoas comentando sobre isso e achando que tá
tudo bem, ok utilizar essa peça e fazer isso, afinal, já que você paga muito dinheiro e a instituição museológica precisa de dinheiro, eu posso fazer isso. Por que ela não fez uma doação para esse museu? Por que ela não fez um investimento para a preservação dessa peça? Então, essas questões precisam ser levantadas. Toda vez que a gente fala de moda, a gente não pode deixar naquele aspecto superficial, é um aspecto e uma parte muito importante da estrutura da nossa sociedade. Vocês tenham gostado desse questionamento, desses porquês que eu levantei aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que como sempre eu terei o maior prazer de responder. E lembrando que tudo que eu trouxe aqui é baseado em fatos oficiais, entrevistas oficiais, notícias, coisas assim, não tá no campo da especulação. Essa conversa toda é baseada em fatos comprovados dos próprios locais onde esse museu está, da própria pessoa que utilizou esse vestido. Beijinho e tchau, tchau.